Fala galera, belezinha? Depois de mostrar melhor a história do maior derby do Marrocos, entre as equipes do Raja e do Wydad Casablanca, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série dos clássicos pelo mundo, agora com um duelo entre clubes que ainda não se formaram na faculdade. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que é novidade de quase todo dia. E mano, rapidinho, que eu vou vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Bom, e hoje é dia de falar sobre um dos confrontos mais importantes da história do futebol chileno, sendo até reconhecido pela FIFA como o mais tradicional do Chile, sendo também o mais antigo entre clubes de origem acadêmica. Afinal, trata-se do grande clássico universitário, o intenso embate entre Universidade Católica e Universidade do Chile. Como eu disse no início do vídeo, esse é o derby mais antigo entre clubes de origem acadêmica, sendo disputado pela primeira vez lá no ano de 1909, quando as seleções universitárias das duas entidades se enfrentaram em duas ocasiões. Primeiro em novembro daquele ano, empatando em 3-3, e depois, menos de 2 semanas mais tarde, agora com vitória da Universidade Católica por 4-1. É importante dizer que esse duelo ficou acontecendo durante as décadas de 20 e 30, ainda na era amadora do futebol chileno, com as federações esportivas das duas universidades até se unindo para criar o Clube Universitário de Esportes, entidade que agrupou os futebolistas ligados às duas principais universidades do país naquela época e que esteve na ativa até 1936, que foi quando o derby passou a ser disputado pela primeira vez na era profissional, em 13 de junho de 1937, no campo do Estádio Militar, sendo válido pela Série B daquele ano. A partir de então, eles passaram a escrever a história do que conhecemos hoje como Clássico Universitário, onde de um lado nós temos o Clube Deportivo Universidade Católica, mais conhecido também como a Católica, que foi fundada no dia 12 de abril de 1937, e de outro o Clube Universidade de Chile, a famosa Laú, que veio um pouquinho antes, quase uma década, no dia 24 de maio de 1927, possuindo desde então muita rivalidade, onde enquanto a própria Laú possui vantagem no histórico de confrontos, que vocês vão ver melhor ao longo do vídeo, a Católica leva melhor nos embates decisivos, tanto nacionais quanto internacionais, com 14-6 em 20 partidas, que vocês vão ficar sabendo melhor a partir de agora. Tudo começou pra valer mesmo em 1939, quando a Católica conseguiu chegar à elite do futebol chileno, lugar onde a Laú já estava desde a temporada anterior, com a própria Universidade de Chile vencendo o duelo inaugural na primeira divisão por 2-0. E assim foi seguindo, com os dois clubes figurando entre os principais do país, e empatados no número de vitórias até então, até o primeiro rebaixamento da Católica em 55, sendo justamente logo depois do retorno dos cruzados à elite que a rivalidade se acirrou pra valer, com os dois começando também a decidir títulos, como o de 61, quando a própria Católica levou a melhor, vencendo por 3-2 e conquistando na ocasião sua terceira taça chilena, com o troco da Laú vindo logo depois em 62, quando o clube meteu nada menos que 5-3 na grande final em cima de um de seus maiores rivais, já que o outro é ninguém menos que o Colo-Colo. Já tem vídeo deles aqui no canal, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. E também ficou com a sua terceira taça, sendo que nessa mesma época eles começaram a duelar na Copa Libertadores, primeiro na edição de 66, quando eles caíram no mesmo grupo, ao lado da dupla paraguaia Guarani e Olímpia, empatando os dois jogos por 0-0 e 2-2, mas com a Católica saindo ganhando por ter avançado de fase, ainda um pouco depois no triangular semifinal, perdendo para o Peñarol, que seria o campeão daquele ano. E depois eles tiveram mais um encontro em 68, novamente na fase de grupos e mais uma vez com a classificação dos cruzados, que agora venceram as duas partidas por 3-2 em casa e 2-1 fora, deixando para trás os equatorianos do Emelec e do El Nacional, mas voltando a cair na fase seguinte agora para o Palmeiras. Só que logo depois disso o jogo meio que virou. Afinal foi ao longo dos anos 70 que a Laú começou a abrir vantagem no histórico geral, e também viu o grande rival amargar mais 2 temporadas lá na segundona, chegando a ficar de 71 até 81 sem perder um clássico sequer para a Católica. Isso teria durado até 1984, se a gente contar apenas os jogos na elite, mas também existe a Copa do Chile, né? Que em 81 colocou as duas universidades no mesmo grupo, com uma vitória para cada lado, quando ambas terminaram desclassificadas. Mas tirando isso, só deu Universidade de Chile até quase que o início da década de 90, com uma vitória ou outra da Católica. Recibe Lucho Murri con pierna derecha, impresionante disparo. Marco Cornés absolutamente parado, mira pasar la pelota en cámara lenta. El disparo formidable de Lucho Murri, 27 minutos y Universidad de Chile se ponía 1-0 en ventaja
en el clásico. Por falar na Católica, depois meio que só voltou a dar ela, devolvendo o pequeno tabu, ficando agora de 87 até 92 sem perder, conseguindo nesse meio tempo uma classificação na Copa do Chile de 91, vencendo os dois encontros com a Laú por 3-2 e 3-0. Se acomoda, se limpia el camino derechazo y es gol de Universidad Católica. Veamos en la repetición cómo la pelota roza en el muslo izquierdo de Eduardo Gómez, engañando a Fournier. Católica 1. Faturando a taça ao final do torneio sobre o Cobreloa. Y a Perpudani, que con mucha fortuna a través de un rebote logra el 2-0 para Católica. Ahí la gran habilitación del Coque a Perpudani y la mala fortuna de Fournier para este segundo gol. Reencontrando a grande rival na Copa Libertadores. Nesse meio tempo a Católica também chegou a fazer 5-2 na Laú no Campeonato Chileno de 91, onde lá em 95 eles se encontraram, adivinha? Sim, na fase de grupos. Agora empatando em pontos com uma vitória da Laú por 4-1 e um empate, sendo necessária a realização de uma partida extra para decidir quem avançaria às oitavas de final. Mas sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Por outro lado, a Universidade de Chile levou a melhor no Campeonato Nacional, que foi disputado ponto a ponto pela dupla lá no topo da tabela, e viu a Laú faturar assim um bicampeonato consecutivo entre 94 e 95, dando sequência nessa boa fase em 96, onde a Católica chegou a meter duas goleadas novamente por 5-2, uma em casa e uma fora. Mas na Libertadores, que era o que mais interessava, a Laú finalmente conseguiu passar de fase, deixando para trás Botafogo e a Católica, vencendo os grandes rivais por 2-0 e passando ao mata-mata junto com o Corinthians, onde chegou até as semifinais quando caiu para o futuro campeão River Plate. Foi quando chegaram os anos 2000, que viram os dois grandes rivais voltarem a duelar por competições continentais. Agora a Copa Sul-Americana de 2005, duelando logo na fase preliminar, com vitória da Católica fora por 2-1 e depois da Laú também fora, mas só por 1-0. Os cruzados avançando pelo gol fora e chegando às semifinais, quando caíram para o também futuro campeão Boca Juniors. Rubio, falta en ataque. Va a pedir la pelota al árbitro. Va a pedir la pelota al árbitro. Va a terminar el partido. Vas a pedir la pelota y la Católica sigue. Decime, sí, sigue. Señoras y señores, la Universidad Católica sigue en la Copa Nissan Sudamericana. Perdió 1-0 contra la U de Chile. Como prova desse bom momento da Católica, ainda em 2005 o clube derrotaria o grande rival na finalíssima do campeonato chileno, que naquela época era de mata-mata, e viu os dois melhores da fase classificatória, Católica e Laú respectivamente, chegarem à decisão, com cada um vencendo um jogo, por 1-0 e 2-1, levando a disputa para as penalidades, onde os cruzados triunfaram por 5-4. Balón largo para Rubio Osorio. Gol. Gol. Mas foi no início da atual década que a Laú voltou a dominar as coisas. Primeiro realizando sua melhor campanha até então na história da Libertadores, eliminando a Católica na fase inicial em 2010, após 2 empates. Caos.net. E depois passando por Alianza Lima e Flamengo, mas caindo pro Chivas nas semis, e depois já contando com o folclórico Jorge Sampaoli no comando da equipe, fez história entre 2011 e 2013, justamente quando perdeu o craque Montijo pro Cruzeiro, a começar pelo título da Apertura de 2011, justamente sobre a Católica, que eu também vou falar melhor daqui a pouco. Depois a Laú ainda conquistaria o único título internacional da história desse derby, vencendo de forma invicta a Copa Sul-Americana, passando por clubes como Flamengo e Vasco, e conquistando na sequência o Clausura de 2011 e o Apertura de 2012, ano em que também faturou a Copa do Chile, onde acabou encontrando justamente a Católica, na única decisão entre eles na história desse torneio, com vitória da Universidade de Chile por 2-1, ficando com a taça. Chile, el toque de Lorenzetti, solo, el primero, gol, el torito de Fresia, Beranqui, la U lo tiene, pero el marcador indica lo contrario, pelota abajo, Velázquez, gol, gol.
igualando na ocasião a grande rival, né, no número de conquistas, com 4 para cada lado. Foi quando o técnico saiu para ir treinar a seleção chilena e as coisas voltaram a mudar no cenário nacional. Primeiro com as quedas da Laú pro Boca na semifinal da Libertadores de 2012 e depois pro Santos no mesmo ano na decisão da Recopa. E na sequência com a Católica voltando a brilhar mais, conquistando 4 dos últimos 5 títulos chilenos. É importante lembrar que em 2018 a competição voltou a ser única no ano, sem mais esse negócio de clausura e apertura. E se vingando de 2012, eliminando a Laú na Copa do Chile de 2016. Sendo que depois ainda voltaria a bater o rival na grande decisão da Supercopa do Chile daquele ano, a única entre eles até hoje, vencendo também por 2-1. Equivocó, viene, fue en salida, por dentro está el Nico, fue en salida, pelota para el Castillo, gol. Logró, al volante de salida de la U, le queda César Fuentes, Castillo, balón para Chapita, gol, gol. En 45, cuánta emoción acumulada en menos de 4 minutos. Chegando também a aplicar sua maior goleada na história desse confronto, fazendo nada menos que 4-0 na 8ª rodada de 2019. No retorno, eles ainda empataram em 1-1 e a Católica terminou com o título. E como a competição de 2020 ainda não começou, agora eu quero saber de vocês, quem leva a taça nesse ano? Deixe suas respostas aqui nos comentários. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva a melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, e a vantagem é da Laú, que começa levando a melhor a nível nacional, com 18-14 no Campeonato Chileno e 5-4 na Copa do Chile. E depois até perde na Supercopa Nacional por 2-1, mas volta a se dar bem nas competições internacionais, com 1-0 na Copa Sul-Americana. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 236 partidas entre eles, com 72 vitórias da Católica, 92 vitórias da Laú, além de 72 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar 2 goleadas com placares idênticos, que marcaram 2 épocas distintas da história desse clássico, com um resultado muito importante para cada lado. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje fica por conta do eletrizante encontro entre eles na Copa Libertadores de 95, que não foi um duelo mata-mata, é verdade, mas teve esse gostinho mesmo sendo na fase de grupos. Isso porque os dois clubes terminaram com 7 pontos na chave 3, atrás da dupla colombiana Milionários e Atlético Nacional, com uma vitória para Laú e um empate nos 2 confrontos entre eles até então. Mas como naquela época 3 clubes se classificavam nessa fase inicial, foi preciso um jogo extra, um jogo de desempate para ver qual dos dois ia avançar, com a Católica não dando nenhuma chance pro grande rival, abrindo o marcador com Miguel Ardiman. E ampliando na sequência com Beto Acosta, ainda na primeira etapa. Agora buscou a Costa, llega Romero, llegó a Costa, dejó en el camino Romero, Acosta, gol de Católica, un golazo, golcito para Alberto, la mató con el pecho, se hizo un autopase y mató. Depois Mardones descontou no início do segundo tempo, mas viu Néstor Gorosito fazer o terceiro e Beto Acosta, de novo ele, fechar a goleada em 4-1. Busca a Gorosito, busca la personal, Martichotto, pasó, llegó a Costa, el pase a Gorosito, remató Gorosito, gol. Martichotto, Gorosito, gol. Golazo de Néstor Gorosito. Olmos con la Costa. Se fue a Costa, se va a Costa, se Costa, viene el 4, tiró, gol de Católica. Alberto Acosta y tirado el partido. En los 44 minutos. Com o clube passando as oitavas, mas logo depois caindo pro River num jogo sensacional. Mas o que fica marcado é mesmo a eliminação do maior rival, né?
que deu o troco e ele não ficou marcado só pelo resultado em si, mas também por se tratar do início da temporada mais gloriosa da história do clube, onde sob o comando de ninguém menos que Jorge Sampaoli, a equipe conquistou tudo em 2011, como vocês já puderam ver ao longo do vídeo, começando a colecionar títulos justamente em cima de um de seus maiores rivais, na grande final do torneio Apertura do Campeonato Chileno. Mas se engana quem pensa que foi fácil, afinal no jogo de ida deu Católica, que venceu por 2-0, obrigando assim a Laú a vencer por 3 de diferença para ficar com a taça. E foi justamente o que aconteceu, com Canales abrindo o placar aos 16. Tampoco lo quieren ver. Acá está Gustavo. Le va a pegar Canales. Gol. Gol del romántico viajero. Tempranito. Depois, até vindo a Católica empatar 7 minutos mais tarde, mas voltou na frente com Juan e Luchans e ainda marcando mais 2 com Canales inspirado, vencendo também por 4-1. Pegou! Gol de Universidad de Chile! Anotou Gustavo! Depois, como vocês também já viram aqui, né, o clube ainda conquistaria a Copa Sul-Americana de forma invicta e o Clausura do Nacional. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo aí um pouquinho diferente, fazia tempo que eu não falava sobre o futebol chileno aqui, né? A última vez acho que foi Colo-Colo e Universidade do Chile, que é o maior clássico de lá e tal. Então eu resolvi fazer isso daí, eu vou fazer de outros países também, que faz tempo que eu não comento aqui no canal. Porque como é de praxe, no final eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você ver todos os vídeos aí que eu já fiz nessa série. Tem rivalidade nacional e internacional, como foi o caso dessa, e até entre seleções. Então é isso, é nóis, tamo junto, eu não vou me alongar muito não. Deixa a sugestão de tema aqui nos comentários pra essa série dos clássicos pelo mundo e também pra de quarta-feira, primeira quarta de cada mês, do Futebol em Crise, beleza? É nóis, e talvez eu volte com a série do TBT, eu tô pensando aí pro mês de maio e tal, eu tô, né, vendo aqui. Vai ter novidade, mas eu não sei o que certinho, mas eu vou avisando vocês. Então é nóis, tamo junto e se inscreve no canal.